Salve, salve, cientistas depressivos de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sou o Rafa e vou fazer uma análise geral aqui das últimas notícias do Peixe e fazer também uma análise tática do jogo entre Santos e Chapecoense. Estamos felizes novamente, depois de algumas semanas, foram 3 jogos seguidos sem vitória, mas com o Peixão jogando só de domingo e de fim de semana, foram 3 semanas sem vitória, 3 semanas muito tensas e, graças a Gum, estamos de novo com uma vitória. Muito bem, começando uma semana alegres novamente e aí na busca desse tão sonhado título brasileiro, que a gente sabe que é tão difícil, mas continua sendo possível. Seguimos iludidos, seguimos sonhando. E agora, antes da gente falar de Santos e Chapecoense, entrar nos detalhes desse jogo, eu queria comentar algumas notícias com vocês. Então, notícias que saíram nessa segunda-feira no Santos. A primeira delas é que o Pérez podia tentar, ou seja, ia mandar para o Conselho Deliberativo um plano de mudança no símbolo do Santos. E uma manchete que você vê ali, Santos vai mudar o símbolo, você fala, putz, o que vai acontecer, o que vão fazer com o símbolo do Santos? Não é nenhuma mudança drástica, seria apenas uma homenagem ao Pelé. Então, já teve muita gente que falou, alguns projetos que tinham na internet, de botar uma estrela preta em cima do símbolo, para lembrar que o Pelé jogou no Santos, e esse que saiu no Globoesporte.com hoje, é de botar uma coroa aqui em cima do símbolo do Santos, como homenagem ao Rei Pelé. Eu acho que é algo a ser discutido. Todas as homenagens ao Pelé são justas e louváveis e tem que ser feitas homenagens para ele enquanto ele ainda está vivo. E aí, se é essa questão de se mudar o símbolo, de colocar essa coroa ou não, acho que é algo que o Conselho Deliberativo pode debater e que a gente só vai conseguir dar uma opinião concreta quando saírem imagens. Mas vale lembrar que no ano de 2012, centenário do Peixe, a gente jogou com uma camisa que tinha uma coroa em cima. Ficou muito bonita, então vamos ver depois o que vai acontecer com isso. Outra notícia que eu queria passar para vocês é que o Santos vendeu o zagueiro Kaique Rocha para a Sampdoria. Foi vendido por 1,2 milhões de euros, é coisa de, acho que se não me engano, uns 7, 8 milhões de reais. Na verdade, acho que ele fica mais perto de 6 milhões, agora repensando aqui os números, mas não é um valor absurdo, é um valor bom para a base. Para um jogador que não jogou ainda no profissional, mas o Kaique Rocha é um menino da Vila que sempre mostrou ser muito bom, já foi capitão do time do Santos em categorias de base, sempre foi um zagueiro muito consistente, já chegou às seleções de base, tinha uma saída de bola muito boa, então é uma perda pra gente. A gente vai continuar com 15% dos direitos dele, então na venda futura da Sampdoria a gente recebe 15% desse valor, então difícil de ter uma opinião assim se é bom ou se é ruim. É ruim porque estamos vendendo uma joia da base, mas o Kaique Rocha não tinha espaço no nosso elenco, uma vez que a gente conta com zagueiros muito bons. A gente tem Gustavo, Veríssimo, Luiz Felipe, Aguilar, ainda tem o Poroso, que é uma puta promessa aí do Equador. Então o Kaique Rocha realmente estava sem espaço. Ele treinava no time profissional desde 2018 e mesmo assim não teve nenhum minuto em campo. Então acho que no final para ele é melhor realmente ter ido. Então esperamos que tenha sorte, que faça muito sucesso e um dia volte pro Peixão. E a última notícia que a gente tem aqui é que saiu também que o Santos tentou durante essa janela vender o Lucas Veríssimo e não conseguiu. Então nessa segunda-feira foi fechada a janela de transferências de uma série de países da Europa, neles incluindo a Itália, e os times italianos foram os que mais tentaram trazer o Veríssimo. Ele recebeu sondagens da Roma, o Santos ainda ofereceu ele para o Santos ou empresários, não fica claro na notícia, mas dizem que o Veríssimo foi oferecido para a Atalanta, outros times menores da Itália, e nenhum topou pagar o que o Santos queria, que era um valor de 12 milhões de euros, que dá uns quase 50 milhões de reais. Então o Lucas Veríssimo continua no Santos, lembrando que nos outros anos ele já quase foi vendido algumas vezes, para times da Rússia principalmente. E agora, antes tarde do que nunca, vamos começar a falar de Santos e Chape, um Santos voltando a vencer, um Santos taticamente organizado, lembrando um pouco mais o Santos do primeiro semestre em termos de organização tática, porém um Santos muito pouco criativo, que penou para criar chances, e as chances que teve foram desperdiçadas principalmente pelo Sacha, e aí o Santos acabou ganhando com um gol contra, com o Santos jogando numa espécie de 3-4-3, só que nesse 3-4-3 a gente tinha no momento defensivo Ferraz e Felipe Jonathan voltando para a linha de defesa para fazer uma linha de 5. No ataque eles avançavam junto com o Evandro para tentar fazer uma linha de 5 no ataque mais ou menos, linha de 6, assim, 6 caras atacando em bloco,
mas vou mostrar taticamente melhor alguns lances para vocês, para ilustrar o que eu disse taticamente do Santos. Então, como que o Santos se postou taticamente? Nossa análise tática vai pegar um lance aqui para exemplificar a formação ofensiva do Santos. Então percebam aqui os nossos 3 zagueiros um pouco mais adiantados, né, para começar essa jogada. À frente deles o Pituca para fazer essa transição entre defesa e meio de campo, para dar amplitude para o time bastante abertos. De um lado o Derlis, do outro lado o Soteldo, que não dá para ver nessa imagem, mas está aqui onde tem essa setinha, flutuante entre as linhas defensivas e os volantes do Chapecoense. Está o Eduardo Sacha, então flutuando entre as linhas, entre zagueiros e volantes. E aí os nossos laterais por dentro e o Evandro, que é o nosso outro meia, todos eles indo para ataque, tentando entrar na área, tentando construir as jogadas. Tive aqui nesse lance que não deu em nada, mas é o Ferraz por dentro fazendo as jogadas, são os pontas abertos. Então aqui mais uma vez um exemplo, a gente vê aqui o Ferraz vindo. Então vamos perceber aqui, olha só. A gente tem o Pituca, né, que seria o cara um pouco mais recuado, ele estava um pouco mais para a direita armando a jogada. Depois a gente vai ver aqui o nosso outro meia, o Evandro, já dentro da área, formando junto dos nossos 3 atacantes uma linha de 4 jogadores dentro da área. E os nossos laterais, Ferraz e Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan avançando ali e o Ferraz armando o jogo pelo meio. E aí a gente vê, né, que esse lance foi até surpreendente, quase saiu um gol de cabeça do Soteldo. Imaginem só se esse gol sai, hein? E aí, né, como que o time se posta na defesa com isso? Percebe aqui, ó, os laterais voltando para formar uma linha de 5. Então o Felipe Jonathan e o Ferraz voltando, junto dos 3 zagueiros. Porém, o que aconteceu nesse jogo? O Santos acabou dando liberdade na entrada da área para a Chapecoense. A gente pode ver isso por causa aqui, olha só, nossa linha que seriam os 2 meio-campistas. O Pituca ali onde ele tinha que estar, mas o Evandro um pouquinho atrasado nessa recomposição, porque a gente viu, né, no lance de ataque, o Evandro está praticamente dentro da área, ele praticamente vira mais um atacante, e o Pituca quem faz essa volta. E aí aqui essa outra linha onde deveriam estar teoricamente Sacha, Soteldo e Derlis, para estar com o time todo compactado na defesa. Só que aí essa era uma grande dificuldade do Santos, era essa recomposição defensiva, porque muita gente ia pro ataque, um lance aí que não deu em nada. E aí então, para finalizar o nosso lance do gol, vamos ver mais uma vez, olha só, Pituca aqui atrás, abertos Derlis e Soteldo, Sacha no meio, e aí os nossos laterais meias todos indo pro ataque. Na verdade, nesse lance, o Ferraz não tá aí, né? O Veríssimo tá no lugar dele, porque foi ele que roubou a bola e começou a construção da jogada. Mas a gente vê mais ou menos o mesmo plano ofensivo, né? Os atacantes bastante abertos, o Pituca mais atrás, o Sacha flutuando, ora por dentro da área, ora saindo para abrir espaço, e os meio-campistas e laterais entrando bastante na área. E aí a gente vê aí o Gum fazendo a alegria do torcedor santista. E essa foi a análise tática de Santos e Chapecoense. Então, resumindo, acho que foi um Santos que conseguiu botar mais dificuldade para a Chape entrar na nossa área do que vinha acontecendo nos últimos jogos. Então, muitas vezes nesse pós-Copa América a gente jogou com 3 zagueiros, em que na verdade um dos zagueiros era um zagueiro lateral e aí o Jorge era um lateral zagueiro, então era uma linha de 4 atrás. Dessa vez a gente voltou a fazer o 3 zagueiros mais parecido com o do primeiro semestre. Então 3 zagueiros e os 2 laterais vindo marcar uma linha de 5. Porém a entrada da área sem intermediária ficou um pouco espaçada, porque a gente tinha o Pituca se matando ali e o Evandro vindo ajudar. Só que então a Chapecoense acabou tendo um pouco de espaço nessa área de intermediária, mas na hora de entrar na área não conseguia. Já ofensivamente o Santos acabou até tentando taticamente fazer o que fazia no começo do ano, de ter muitos jogadores à frente, muitos jogadores na área, porém foi muito pouco criativo, faltou inspiração para o nosso meio de campo e também para os nossos pontas. Eu acho que o Derlis principalmente, a gente acaba perdendo muito do Derlis, quando ele fica assim muito aberto, muito recuado, ele acaba ficando muito longe do gol. Pro Soteldo até que funciona, porque ele acaba ligando bastante a defesa e o ataque, fazendo esse contra-ataque. Mas um ataque que do meio pra frente o time do Santos não conseguiu fazer muita coisa. Bom, agora para finalizar esse vídeo, vamos falar um pouco sobre Santos e Atlético Paranaense. Não vamos aprofundar muito
porque a gente ainda vai fazer outro vídeo de análise pré-jogo. Porém, para falar dela é importantíssimo ressaltar que ela vai correr durante uma data FIFA. O que é a data FIFA? É o dia que o futebol no mundo inteiro para as seleções jogarem, menos o Brasil. E aí a gente vai ter alguns desfalques, a gente vai ter o Cueva, que não vem sendo relacionado, e Derlis e Soteldo nas seleções Paraguai e Venezuelana vão fazer falta, além do Jorge na seleção brasileira. Então esses são os nossos desfalques. Além deles, o Vitor Ferraz tomou o terceiro cartão amarelo, não vai jogar contra o Atlético Paranaense. Então a gente vai ter um time muito diferente. Os jogadores já estão se apresentando na seleção. Então o Jorge já se apresentou, deu coletiva, falou que o São Paulo ajudou muito ele a voltar para a seleção. O Cueva deu uma entrevista para um jornal peruano, falou que se arrepende de algumas decisões que ele tomou extra-campo, como por exemplo o episódio de que ele estava de folga após Copa América. E foi filmado, né? Nem que foi encontrado, saiu um vídeo, se procurar na internet você vai achar, dele muito louco, mijando na rua em frente a um aeroporto. Ele disse que se arrepende disso também. Porém disse que assim como a filha dele que nasceu prematura e lutou muito para sobreviver, ele também vai lutar muito para reconquistar o espaço dele no Santos. Espero que assim seja. Dessa forma a gente tem muitas possíveis escalações, né? A gente sabe que o São Paulo é imprevisível, mas se ele for mais no básico, a gente imagina que para o lugar do Derlis, vai na ser o Derlis e o Soteldo, então vai entrar o Marinho com certeza. E aí tem a chance de ter a estreia do Lucas Venuto. Muita gente quer ver ele jogar, pede ele no time. Eu não sei nem o que esperar desse cara, espero que se entrar jogue bem, mas eu realmente não tenho muitas expectativas. Quanto ao lateral direito no lugar do Ferraz que está suspenso, é provável que entre o Pará, ou então que o Santos jogue sem lateral direito. Para a lateral esquerda, a gente pode ter o normal, que seria o Felipe Jonathan jogar, mas também o São Paulo já comentou que pode jogar o Pituca de ala esquerda. Então a gente não tem muito como dar uma provável escalação, só dizer algumas possibilidades. Eu acredito que o Marinho vai entrar com certeza. Acho que vai entrar o Felipe Jonathan também na lateral esquerda. Já vi muita gente pedindo, não, bota o Felipe Jonathan no meio e o Pituca na lateral esquerda. Cara, bota cada um na sua posição, então eu jogaria de Felipe Jonathan na esquerda e com o Pituca no meio. Não sei se eu entraria com o Lucas Venuto, não sei, eu gostaria de ver também mais do Caio Jorge, é um moleque que eu acho muito promissor, mas vamos ver o que o São Paulo ele vai escolher. Enfim, isso era o que eu tinha para dizer nessa análise, nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, tamo junto, tudo pelo Santos.